Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Bem-vindo a mais um Catequese Ponto a Ponto. Os pontos de hoje são 261, 267. Deus único é uma comunhão de três pessoas. Muito bem, gente boa. Este aqui é um resumo desta parte sobre a Santíssima Trindade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Como é que o mistério da Santíssima Trindade é trabalhado. Então, esse resumo eu vou fazer esse estudo hoje. Gostaria que os senhores, ao lê-lo, fizessem as verdadeiras anamneses, aquilo que já foi dito atrás, as memórias, né? Então, o ponto 261 vai nos dizer o seguinte: o mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. Só Deus pode dar-nos o seu conhecimento, revelando-se como Pai, Filho e Espírito Santo. Ponto 262. A encarnação do Filho de Deus revela que Deus é Pai eterno e que o Filho é consubstancial ao Pai. Quer dizer, que nele e com ele é o mesmo e único Deus. 263. A missão do Espírito, enviado pelo Pai, em nome do Filho e pelo Filho junto do Pai, revela que ele é, com eles, o mesmo e único Deus, com o Pai e o Filho adorado e glorificado. 264. O Espírito Santo procede do Pai enquanto fonte primeira, e pelo dom eterno do Pai e do Filho procede do Pai e do Filho em comunhão. 265. Pela graça do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Mateus 28, 18, somos chamados a participar da vida da Trindade bem-aventurada, para já na obscuridade da fé e depois da morte na luz eterna. 266. Fides autem catholica ec est, ut unum Deo in Trinitate et Trinitatem, in unitate veneremur, neque confundentes personas, neque substantia separatis, alia enim estis perfecta patris, alia Filii, alia Spiritus Sancti, sed Patris et Filii et Spiritus Sancti una ex divinitas equalis gloria, coeterna maiestas. Traduzindo, a fé católica é esta: veneramos um só Deus na Trindade e a Trindade na unidade, sem confundir as pessoas nem dividir as substâncias, porque uma é a pessoa do Pai, outra do Filho, outra do Espírito Santo, mas do Pai e do Filho e do Espírito Santo é só uma divindade, igual à glória e coeterna à majestade. Ponto 267. Inseparáveis no que são, as pessoas divinas são também inseparáveis no que fazem. Mas na operação divina e única, cada uma manifesta o que lhe é próprio na Trindade, sobretudo nas missões divinas da encarnação do Filho e do dom do Espírito Santo. Bom, este resumo ele é próprio do catecismo, depois de um tema grande como foi agora, que nós trabalhamos nesse mês de agosto, início do mês de setembro. Os números 261 e 267 constituem uma síntese doutrinal do mistério da Santíssima Trindade. Então, lê-lo é muito bom, estudá-lo é fundamental. Esses números eles vão reafirmar que o Deus único é uma comunhão de três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, consubstanciais, coeternos, indivisíveis na essência, inseparáveis na ação, embora cada pessoa divina manifeste uma missão própria no plano da salvação. Explicação teológica destes pontos. Bom, mistério central da fé cristã. O mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé cristã. A Trindade não é uma doutrina periférica, mas a chave interpretativa de toda a fé cristã. Karl Rahner, ele afirma: o cristão é alguém que foi batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e por isso vive a partir da Trindade.
Trindade não é apenas um objeto de crença. Isso tem que ficar muito claro. Mas a realidade viva com a qual o cristão se relaciona e se salva. Então aqui eu digo que existe uma grande diferença entre a maneira de ver essa relação com o Pai. Outras religiões têm isso, a relação com o Criador, a relação com Deus. Porque nós não vemos isso como uma crença, uma coisa que eu posso viver distante da minha vida. Uma coisa que possa ser compreendido, mas não internalizado e nem vivido. A realidade viva com a qual, na vida do cristão, Deus é a medida daquilo que ele vive. Porque se ele vive, essa realidade já é para ele. Segundo ponto, que é o 262. A encarnação e a consubstancialidade do Filho. A encarnação do Filho de Deus revela que Deus é o Pai eterno. Isso é o conceito de homoúsios do Concílio de Nicéia, ou seja, consubstancial ao Pai. Aqui é rejeitado o arianismo, né? Falava que Deus é superior e os outros são apenas marionetes desse Deus, não. O credo niceno-constantinopolitano, ele lesa aqui: Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Santo Atanásio, defensor da divindade do Filho, contra os arianos, ele vai dizer o seguinte: o Filho é a expressão perfeita do Pai, porque ele é a sua sabedoria eterna. É um dos títulos, tá? É um dos, podemos assim dizer, dos spoilers que a Sagrada Escritura no Antigo Testamento nos fala. Existe um livro da sabedoria, é o livro da palavra de Deus, que se manifesta, que se personifica em ações cotidianas. A missão do Espírito Santo, pontos 263 a 264. A missão do Espírito Santo, nessa síntese, nos faz entender que, enviado pelo Pai e pelo Filho, manifesta sua divindade plena, confirmada no Concílio de Constantinopla. O Espírito do Senhor, o Espírito é Senhor e vivificador. É o que nós professamos no credo. Então a expressão filioque e do Filho acrescenta posteriormente no Ocidente, explica que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho como de um só princípio, sem dividir a origem divina. Santo Agostinho vai ser mais enfático quando ele diz isso dentro do De Trinitate. Ele vai dizer com todas as palavras: o Espírito Santo é o laço de amor entre o Pai e o Filho, a quem ele vai chamar de amante. O Pai, o Filho de amado e o Espírito de amor. Então é o laço de amor entre o Pai e o Filho. Ponto 265, batismo na Trindade e vida divina. O batismo nos insere na vida trinitária. Como nos lembra São Paulo: todos os que fostes batizados em Cristo vos revestistes de Cristo. Gálatas 3, 27. Papa Bento XVI, numa homilia, em 2005, eu me lembro que eu anotei muitas coisas dessa homilia. Hoje ela pode ser encontrada no portal do Vaticano, no site do Vaticano. Mas essa homilia é muito importante porque ela toca nesse ponto da fé trinitária, da vida cristã como ação trinitária. A vida cristã, diz o Papa Bento XVI, é essencialmente trinitária. A fé no Deus uno e trino marca o início da vida cristã, onde somos chamados a nos portarmos como pais, como educadores, como provedores, como cuidadores, como protetores, como educadores, que nos leva a aceitar a vocação de mudar a vida de alguém, de ajudar essa pessoa de todas as maneiras, inclusive dando a vida por ela, para que ela encontre o seu caminho de libertação, de encontro com Deus. E por fim, a presença amorosa em todas as ações. Aquele que consegue viver essa vida e deixar a sua presença marcada nas coisas do cotidiano, onde mais que a presença impositiva de uma autoridade, existe uma
presença propositiva de uma caridade. A liturgia batismal, ela faz com que entendamos que invocar a Trindade não é apenas nomear, mas é comunicar a vida divina. Ponto 266. A fé católica deve ser compreendida como unidade, onde a distinção das pessoas nada mais faz do que expandir esta unidade. A citação do símbolo quicunque ou atanasiano declara que aquele que nós lemos em latim, declara que as pessoas são distintas, mas uma é só a substância divina. Esse equilíbrio entre distinção pessoal e unidade de essência é o núcleo da ortodoxia trinitária. Como ensina Santo Tomás de Aquino dentro da Suma Teológica, a essência é uma em Deus, mas as relações pessoais distinguem-se nas pessoas. Aquilo que eu acabei de citar. É muito fácil de entender isso para quem vive. É nesse ponto que a catequese é muito importante. Fazer com que as pessoas entendam que aquilo que elas celebram na liturgia deve ser vida. Aquilo que elas professam na fé deve ser atitude cotidiana, deve ser atitude moral. As missões divinas, ponto 267, e a economia da salvação. Elas são inseparáveis no que são. As pessoas divinas são também inseparáveis no que fazem. Quando o Pai age, o Filho e o Espírito agem. Quando o Filho age, o Pai e o Espírito agem. Quando o Espírito age, o Pai e o Filho agem. Esse princípio de inseparabilidade nas operações remonta a Santo Agostinho. Segundo Hans Urs von Balthasar, a história da salvação é a autocomunicação da Trindade, onde cada pessoa revela seu rosto a seu tempo. Deus está em ti. Então muitos te verão como Pai, muitos te verão como irmão e muitos te verão como presença de Deus em tudo. Essa é a realidade. Relevância pastoral. A Trindade na vida cristã. Ela marca jejum, penitência e oração. É uma marca da nossa liturgia. A Trindade na vida cristã. O cristão, ele é batizado na Trindade. A oração litúrgica é dirigida ao Pai, por Cristo, no Espírito Santo. E a espiritualidade cristã é participação na vida trinitária. Um exemplo catequético, por exemplo. Um catequista pode explicar a Trindade usando a analogia de São Patrício, que ensinava com um trevo de 3 folhas, que é uma planta de 3 folhas, um só Deus em 3 pessoas. Existem tantos exemplos para explicar, mas o mais importante de todos é a família. É a família. O amante, o amado e o amor. Pai e mãe geram vida e essa vida é gerada no amor. Por isso que todas as vezes que algo acontece que fere esta família, fere este ambiente, fere esta unidade, nós colocamos em risco a vivência e a compreensão e o caminho de criação, encarnação, redenção, santificação e salvação das pessoas. Por isso é muito importante este conteúdo sobre a Trindade. Caros catequistas, este foi um resumo dessa parte da Santíssima Trindade. Eu gostaria que vocês lessem todas as notas, fizessem perguntas, pode mandar no meu e-mail, não tem problema. E sejam muito felizes em poder partilhar isso com as pessoas. Mas lembrem-se, aquilo que eu disse, Deus estando em ti, uns
te olharão como pai, outros como irmão, outro como presença contínua e incomensurável de Deus nas suas vidas. É neste momento em que um só cristão converte o mundo inteiro. Esta é a Escola Teológica Teófilos, eu sou o professor Euclides, e este foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Fiquem com Deus, até o próximo ponto.